Uma novidade para compartilhar hoje, muito importante. Esse é um assunto sobre o qual nós estamos trabalhando, deliberando há mais de uma semana aqui na cidade de Fortaleza, que diz respeito à possível necessidade da gente ter uma nova rede ampliada de leitos de internamento e de UTI para dar vazão, para ter capacidade de assistir aos pacientes que eventualmente agravam e necessitam de internamento hospitalar, vítimas do corona. Bom dizer que o governo do estado já está colocando para funcionar ao longo desses últimos dias e também ao longo dessa semana um novo hospital já todo montado, que é o Leonardo da Vinci. Como eu assumi o compromisso, o próprio JF2 se transformará, boa parte da torre do JF2, numa estrutura de leitos de UTI, serão 175 leitos potencialmente até final de maio. Hoje, no dia de hoje, na manhã de hoje, já começamos os primeiros 10 leitos novos de UTI do JF2 e muito possivelmente em 7 a 10 dias mais 24. E assim, progressivamente, gradualmente, chegaremos a 175 leitos de UTI no JF2 para dar suporte aos pacientes que eventualmente demandem e necessitem de uma assistência mais complexa, principalmente com o uso de respiradores. Mas hoje eu compartilho com vocês uma ideia que, inclusive, a sua obra se inicia hoje mesmo. A gente já vai ter obra lá a partir do dia de hoje, que é a construção de uma nova estrutura hospitalar, uma estrutura hospitalar temporária, que vai ser localizada dentro do estádio PV, do estádio Presidente Vargas. Para quem não conhece, acho que praticamente todo mundo conhece, mas o PV fica ali no Benfica, é numa área bem central da cidade, e a gente vai montar, como eu disse, uma estrutura temporária hospitalar de 204 leitos. Nós teremos aí 17 enfermarias com 12 leitos. Essa estrutura terá uma base em concreto, toda a estrutura de saneamento, de água, hidrelétrica, de gases, será também puxada para essa estrutura com a base em concreto e será levantada em estrutura metálica, uma área de 3.500 metros quadrados. Como eu disse, 240 leitos para internação. Além disso tudo, a gente vai também utilizar a estrutura dos banheiros e vestiários lá do próprio estádio, do PV, para fazer a higienização de todos os profissionais e teremos containers separados para fazer toda a paramentação, a vestimenta, os cuidados que são bem específicos para o uso dos equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde. Também teremos lá uma estrutura de farmácia, toda uma estrutura hospitalar de desinfecção, como todos os hospitais têm. Essa obra começa hoje, lá no próprio estádio Presidente Vargas. A gente já está deslocando lá do PECEM essa estrutura metálica e já vamos começar também a montar esse radier, essa estrutura em concreto também ao longo dessa primeira semana. É uma montagem rápida, a gente em paralelo também já está comprando, já estamos comprando as macas e também todas as estruturas básicas do leito, o material, para que a gente até o dia 20 de abril, essa é a nossa meta, esteja com esse hospital de portas abertas, funcionando e dando uma alternativa a mais à população de assistência. Repetindo, será um hospital de 204 leitos no estádio PV, com toda a capacidade de assistir os pacientes, especificamente com coronavírus, que venham a demandar internamento hospitalar. No primeiro momento, os leitos serão leitos comuns de internação, não serão leitos de UTI, mas dependendo da disponibilidade de respiradores e de pessoal e também da eventual necessidade da população, parte desses leitos, desses 204 leitos, podem ser adaptados a leitos de UTI. Então, inicialmente serão todos eles leitos de internamento comum, mas com a possibilidade, caso haja disponibilidade de principalmente respiradores e pessoal e eventual necessidade da população, a gente gradualmente pode ir adaptando esses leitos também a leitos de UTI. Será mais uma estrutura hospitalar adicional à nossa rede atual, exatamente para garantir o suporte, o atendimento adequado à população. Bom dizer que tanto no caso do JF2,
como no caso desse novo hospital do estádio PV, os pacientes não vão seguir direto para lá. Eles vão primeiro entrar pelas portas de emergência públicas da cidade e caso haja um diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica de coronavírus e uma necessidade de internamento, é que os pacientes serão encaminhados para internamento, eventualmente no IJF-2 e no próprio novo hospital do PV. Pessoal, é bom também dizer que, como a gente começou a abrir os leitos do IJF-2, muita gente perguntando se o IJF-2 é o hospital de portas abertas para atender os casos de corona. Não é. O IJF continua sendo um hospital para politraumatismo. As UPAs, principalmente, os postos de saúde e as emergências clínicas hospitalares que são as portas de entrada para receberem os casos de coronavírus que chegam em situação de emergência, buscando um diagnóstico, e de lá é que, eventualmente, os pacientes vão ser encaminhados para essas outras estruturas hospitalares de internamento, como, por exemplo, o Hospital Leonardo da Vinci, que o governo do estado colocou para funcionar, como também o IJF-2 e como também esse novo hospital do PV. Como eu disse, serão 3.500 metros quadrados e a expectativa nossa é correr contra o tempo para até o dia 20 de abril ele estar de portas abertas, atendendo bem a nossa população. Pessoal, além dessa informação extremamente importante, que vai ampliar de forma bastante significativa a nossa capacidade assistencial aqui na cidade de Fortaleza e nos preparar para os momentos quando acontecer o aumento da intensidade, o aumento da frequência do coronavírus aqui na cidade e muito provavelmente o aumento da demanda por internamento hospitalar. Vou dizer que a gente já está trabalhando nisso de forma bastante antecipada para poder estar já bem estruturado com a nova rede assistencial, uma nova rede hospitalar para dar conta dessa demanda. Além dessa informação, queria compartilhar uma outra informação com vocês hoje. Hoje começa a campanha de vacinação. Primeira coisa, eu falei disso ontem, eu quero aqui registrar de novo. Muita gente confundindo, essa vacina não é para o coronavírus, é uma vacina para a gripe comum. Então é bom que as pessoas tenham isso em mente para não haver uma grande correria em busca da vacinação, achando que essa vacina vai protegê-los do coronavírus. Essa não é uma vacina para o corona, essa é a primeira informação que eu gostaria de compartilhar. E o segundo é que nós teremos algumas semanas de vacinação e é muito importante que não haja aglomeração de pessoas em busca dessa vacina aqui nos postos de saúde de Fortaleza. Nós estamos usando algumas alternativas, algumas estratégias para evitar aglomeração de pessoas. A primeira, além de 100% dos postos de saúde estarem vacinando, nós vamos ter aí pouco mais de 200 escolas também públicas vacinando. Além disso, teremos um drive-thru, um drive vacina. Então, em alguns shoppings da cidade, na Universidade de Fortaleza, em dias específicos e horários específicos, a pessoa pode passar de carro, de moto e ser vacinado como sendo um drive-thru aí de lanchonetes ou mesmo de farmácia, para evitar o acúmulo de pessoas em filas. A nossa própria estrutura de pessoal para vacinação aumentou para também evitar um tempo de espera longo nos locais de vacinação. E nós estamos orientando a ida ao posto ou à escola mais perto da sua casa pela primeira letra do seu nome. A gente vai colocar todas essas informações, tanto no meu Facebook, quanto no site da Prefeitura, mas vamos ao longo dessa semana também comunicar isso também através do rádio aqui na cidade de Fortaleza, para as pessoas saberem exatamente quando é e aonde é o melhor local de ir, né? Para onde se deva ir, o melhor local mais perto da sua casa e também baseado na primeira letra do seu nome, qual é o dia ideal de você se vacinar. Com isso, a gente está montando essa estratégia para evitar o acúmulo de muita gente simultânea, ao mesmo tempo procurando um posto para se vacinar, porque isso representará um risco de contaminação para o coronavírus, caso aconteça. Eram basicamente essas as informações para compartilhar no dia de hoje. A doutora Joana Maciel, secretária municipal de saúde, ficará completamente à disposição, já que eu estou ainda em quarentena domiciliar, para poder esclarecer e dar mais informações a respeito desse processo de vacinação. Assim, outra coisa importante,
pacientes acima de 80 anos vão receber vacina em casa e pacientes entre 60 e 79 que estejam acamados ou acometidos de uma doença temporária que não permite que ele vá ao posto de saúde, também receberá essa vacina em casa. Todas essas informações da vacinação a Juna estará dando ao longo do dia de hoje, em entrevistas, à disposição também da imprensa, para poder esclarecer e o principal, informar a população para evitar a busca frenética hoje, amanhã, no mesmo dia, pela vacinação. Nós temos estoque suficiente, temos tempo e temos um plano. Se cada um seguir a orientação dada, a gente vai evitar aglomerações desnecessárias. Como também a Joana estará completamente à disposição para falar nesse novo hospital do Estádio Presidente Vargas, esse novo hospital do PV, com 204 leitos, que inicia a sua construção no dia de hoje e até o dia 20 de abril deve estar, muito possivelmente, com suas portas abertas, estrutura montada e profissionais contratados para poderem servir bem, de forma ampliada, às necessidades de internamento eventuais à população que se contamina com o coronavírus. Era isso, um bom dia a todos e mais uma vez registrar que a gente já começou a rodar os primeiros 10 leitos de UTI do IJF2. Como eu disse, o plano é até final de maio, temos uma estrutura potencial de 175 leitos, 10 já começando a partir de hoje para fortalecer também a nossa rede assistencial. Muito obrigado e um bom dia a todos.